Hey, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula, continuando no capítulo 1, livro 3, sobre indústria, sociedade e educação. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre as relações entre indivíduo e sociedade em Durkheim, Karl Marx e Max Weber, desculpa. O que a gente pode aprender disso hoje? Galera, fica atenta, principalmente a galera que está no CGC Online, né? O que a gente pode aprender sobre isso hoje? O livro de vocês vai querer trazer uma discussão sobre como essa galera, Durkheim, Karl Marx e Max Weber, eles enxergam essa relação entre indivíduo e sociedade. O que é essa relação entre indivíduo e sociedade? É justamente a articulação entre o conhecimento coletivo e o particular. Ou seja, o meu conhecimento particular comungando com o conhecimento coletivo. Até porque não tem como eu sozinha conhecer ou ter conhecimentos por mim mesma, né? Se eu tenho conhecimento, se você tem conhecimento, é porque você vive num coletivo. Fechado? Então, como é que Durkheim ele vai enxergar essas relações entre indivíduo e sociedade? Essa minha relação com vocês e com a sociedade que a gente vive, a relação de vocês com a nossa turma, com a escola, com a relação de amigos, com a relação de Free Fire, sei lá quem é que joga Free Fire aí. Então, assim, com essas múltiplas relações e esses múltiplos contextos. O Durkheim é um cara, só para relembrar lá no primeiro ano, nós temos 3 sociólogos clássicos, até que se prove o contrário, né? O primeiro sociólogo é o Emile Durkheim, o segundo sociólogo é o Karl Marx e o terceiro sociólogo é o Max Weber. Então, cada um deles é bem importante nessa configuração da sociologia. Então, vamos lá, galera. O que o Durkheim ele pensa sobre essa relação entre indivíduo e sociedade? Ele vai falar que o indivíduo ele é moldado pela sociedade e a sociedade ela tem um negócio chamado de coerção, né? Essa coerção é tipo uma pressão social que ela é construída através de leis, através de regulamentos que nós temos socialmente, para que a gente possa sempre viver encaixado nos padrões, né? Então, toda e qualquer pessoa que sai um pouco desses padrões sociais, padrões de beleza, padrão de sexualidade, padrão de gênero e padrões em si, né? Todas essas pessoas que elas saem desse padrão, elas começam a ser coagidas no sentido de que elas começam a ser coagidas para que elas voltem ou tentem se encaixar nesse padrão social. Então, o Emile Durkheim ele vai falar sobre isso, sobre essa concepção de como a sociedade tenta moldar o indivíduo e como nós participamos disso, né? Sobre a questão de conflitos sociais, para Emile Durkheim, o que é um conflito social e como se gera um conflito social? O conflito social ele é explicado por Emile Durkheim por conta da falta de interação entre os indivíduos e a forte individualização, ou seja, Emile Durkheim é um cara que entendia os vários conflitos sociais, conflitos de violência, conflitos de desigualdade, com uma falta de interação entre os indivíduos. Ou seja, para ele, quanto maior a interação, maior a coesão, não é coerção agora, viu? Coerção foi no tópico passado que eu acabei de falar. Maior para ele uma coesão. Pronto, lembrar de uma gelatina. Gente, uma gelatina, né? Aquela coisa assim, aquela coisa unificada e tal, né? Não tô querendo dizer que Emile Durkheim via uma sociedade como uma gelatina, entendeu? Não é isso. Mas é no sentido, galera, de tentar fazer vocês entenderem como ele enxerga essas relações de conflito, né? Ele fala que quanto mais se tem uma relação, uma interação entre os indivíduos, mais se tem coesão e menos conflito, né? Já o Karl Marx explica que os conflitos sociais são advindos das desigualdades sociais, as diversas desigualdades econômicas, de gênero, desigualdade racial e todas essas desigualdades, principalmente a desigualdade econômica em Karl Marx.
Então, para ele, a origem do conflito é a desigualdade. Quanto menor desigualdade, menos conflito teremos. Eu tô falando isso, mas, tipo, não é assim uma regrinha de 3, ou então isso não é uma equação certinha, viu, gente? É só uma coisa pra gente minimamente visualizar. E o Max Weber, ele vai falar sobre a ação social, interações sociais, e tem a questão do Marx e Durkheim, que eles concordam ao afirmar que a economia determina a vida social. Ou seja, esses dois carinhas, Emile Durkheim e Karl Marx, eles vão falar o quanto que o âmbito econômico é bem pautado dentro da sociedade, o quanto que esse âmbito implica na sociedade, né? E aí nós chegamos em sociedade e a educação, que aí a gente vai ver o papel da educação na formação dos indivíduos, né? Que é formar indivíduos sociais e culturais e ensinar a agir, pensar, construir socialmente. Vamos lembrar da aula passada que está aqui na plataforma Plural, que vai ser postada na plataforma. Vamos lembrar, galera, que eu falei sobre as primeiras formas de socialização, que é a socialização primária e secundária. A socialização primária é uma socialização que a gente aprende na família, seja pai, mãe, irmãos, seja avó, avô, tio, tia. Esse tipo de socialização é uma socialização primária, onde a gente aprende a comportamentos, idiomas, formas de nos comportar, da gente se comportar dentro da sociedade, né? Então, essa é uma socialização primária. E a socialização secundária é justamente uma socialização através da educação no questão do âmbito escolar, né? No sentido de aprendizagem das ciências, né? E aprender essas múltiplas ciências, ok? Galera, na nossa próxima aula, a gente vai ficar com o tópico A Educação na Sociedade Moderna, para a gente finalizar, né? Aliás, vamos fazer o seguinte, a gente ainda tem alguns minutinhos para essa aula, vamos logo finalizar esse capítulo, né? Então, vamos lá. A educação na sociedade moderna, ela tem uma classificação entre educação formal e informal. Qual seria esse tipo de educação informal? É um aprendizado cotidiano, fora do ambiente escolar. Acontece pela reprodução de atitudes de pessoas mais velhas, vivência na sociedade. Acontece também através dos meios de comunicação, televisão, celular, internet, religião e política. Aqui você já se lembra da socialização primária. Então, a socialização primária é esse tipo de educação informal aqui, que é essa educação do cotidiano que a gente aprende no cotidiano, fechado? E aí tem a educação formal. A educação informal, que é a educação do cotidiano, da família, do meio, e a educação formal agora, que é a aprendizagem de conteúdos científicos e culturais, disponibilidade de uma organização, né, de professores, escola, direção, como a gente tem na escola. A escola é uma instituição que proporciona a educação formal, transmite, entre essas, a herança cultural, manutenção de poder e aprendizagem de conteúdo científico e tecnológico, né? A educação formal como obrigatoriedade para o mundo capitalista, responsáveis pelo papel, entre aspas, civilizatório, formação de atitudes e capacidades, né, sobre essa questão. Aqui, na educação formal, a gente já lembra de quê? Nós lembramos da socialização secundária, que é essa socialização escolar, onde a gente tem o contato com a questão das ciências e do mundo e dos vastos outros conhecimentos. E tem uma contradição escolar, né? De um lado, a escola ela tem o papel de educar os sujeitos para a liberdade e autonomia. E de outro, mostra a necessidade de serem submissas. É na escola que encontramos as contradições no sentido de quê? No sentido, galera, de que
ao mesmo tempo que a escola ela pode ser libertadora, ao mesmo tempo ela pode ser repressora. No sentido de que, ao mesmo tempo, ela pode reprimir ações, ao mesmo tempo pode ter posicionamentos, né, como é que eu posso dizer? Posicionamentos de que tem escolas que elas não são tão progressistas ou não têm um posicionamento tão progressistas, que são mais tradicionais e tal. Então, tem essa problematização por meio da educação, né? Porque, como diz Paulo Freire, a educação é para libertar. Porém, como diz Karl Marx, tudo na nossa vida tem questões dialéticas, que tem contradições, né? Então, a escola ela pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Ela pode tanto ser libertadora, como ela pode ter um pouco de repressão também. Não que eu esteja falando que formas de repressão é correto, mas eu estou dizendo na questão da realidade. Então, na próxima aula, a gente fica com o próximo capítulo, que é o capítulo 2. Então, fiquem bem, se protejam, saúde e muito beijo para vocês. Tchau!